o Evangelho de Lucas, seu capítulo de número 6. Quando leio essa passagem bíblica, eu fico maravilhado pela maneira que ela aconteceu. Está no capítulo 6, vamos ler apenas um versículo, que é o verso 10. Põe no telão, Lucas capítulo 6, versículo de número 10. Todos encontraram, digam amém. Diz-nos assim a gloriosa, sacrossanta, maravilhosa, poderosa e eficaz palavra de Deus. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão se lhe foi restituída sã como a outra. Vou recapitular, verso 10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E você toma assento dizendo amém. Repita assim após mim: no culto de Jesus, há restituição. O que me chama a atenção nessa passagem bíblica é que Jesus estava no culto. Jesus estava onde? No culto. Era um dia de sábado, um dia santo, um dia principal para os judeus, e eles se recolhiam nas sinagogas, tá? A sinagoga era um lugar do culto judaico. Você vai ver no versículo 6 que a Bíblia diz que aconteceu também em outro sábado que entrou Jesus na sinagoga e ele estava ensinando. E de repente, a Bíblia diz que havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Mão direita é assim, ó, mão mirrada é assim, é tipo uma mão seca, sem ação. Não consegue pegar um objeto, não consegue se mover, mão mirrada. Já viu pessoas assim, com esse tipo de deficiência, mão mirrada, mão é assim, ó, toda torta. E aí, o que me chama a atenção, que os fariseus, já no sábado anterior, você vai ver a começar dos primeiros versículos do capítulo 6, eles já haviam questionado com Jesus, porque ele se declara o Senhor do sábado. Está escrito aí o título, há um subtítulo no capítulo 6, Jesus o Senhor do sábado. E eles já estavam questionando, ele cita o que Davi fez num dia de sábado, e enfim. Todavia, no verso 7, nesse culto de Jesus, os escribas e fariseus, eles estavam atentos nele, para ver se Jesus fazia alguma coisa que não era lícito fazer no dia de sábado. E a Bíblia diz que eles estavam atentos para ver se ele curaria alguma pessoa no sábado, para ter com o que acusar. Está vendo? Ó? Ele não guarda o sábado. Eles queriam acusar Jesus. Agora o que me chama a atenção, olha o que Jesus faz. Verso 8. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica de pé no meio. Ou seja, Jesus naquele culto, na sinagoga, culto judaico,
Jesus observa um homem que tinha a mão mirrada, e ele estava bem lá no meio. E aí, Jesus manda esse homem se levantar. Está escrito no verso 8: e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. E aí, olha o que Jesus fala, irmão. Isso aqui é extraordinário. Verso 9: então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. Olha a sabedoria, olha a sapiência divina, olha o conhecimento do Altíssimo. Ele disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou mal? É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Olha a confusão na mente dos escribas e fariseus. É lícito fazer bem ou fazer mal? E ele dá sequência na sua pergunta: salvar alguém, ou salvar a vida de alguém, ou matar, tirar a vida de alguém? E aí, irmãos, os camaradas já estavam furiosos com a pergunta, o questionamento de Jesus, porque ele bem conhecia o coração de cada um. E me chama a atenção o que ele faz no verso de número 10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem, aquele homem que ele chamou, que tinha a mão mirrada e que estava no meio, ele diz: estende aí a sua mão. E o homem estendeu a sua mão, e ele assim o fez. E a Bíblia dizia: a mão lhe foi restituída sã, como a outra. O que eu aprendo aqui? Que no culto de Jesus há restituição. Não importa como você entrou no culto, o importante é como você vai sair do culto. Mas, pastor, o que eu aprendo com esse homem? Primeiro, quando Jesus mandou ele se levantar, imediatamente ele se levantou e se colocou no meio. Ou seja, ele foi obediente. Quando Deus falar com você, irmão, obedeça. Seja obediente. O homem não estava entendendo nada. Ele diz: Jesus mandou se colocar em pé, eu vou colocar. Ele não falou que curaria o homem, mas simplesmente o mandou se colocar em pé. O homem se colocou em pé. Aí ele vai dar um sermão. Aqui está resumido, irmão. Mas quem sabe demorou o sermão de Cristo. Aqui está resumido. Os evangelistas, eles narram aqui que Jesus fez perguntas para aqueles homens. Está resumido. Mas o homem está lá em pé, esperando a vez dele. Depois que Jesus termina a exortação para aqueles escribas e fariseus e para os céticos dentre aquela multidão, aí sim ele pede para o homem estender a mão. E aí todo mundo olha, o homem lá com a mão toda mirrada, toda a mão mirrada. Estende a mão aí. O homem estende a mão mirrada. Mas quando ele estende a mão mirrada, a Bíblia diz que a mão que era mirrada foi-lhe restituída e ficou sã como a outra mão. Você já pensou? Por quê? Porque no culto de Jesus há restituição. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar, eu não sei qual é o tipo de milagre que você está esperando. Mas se você vem e entra no culto de Jesus, porque tem gente que está no culto do fariseu, ou dos fariseus, tem gente que está no culto da sinagoga, mas não está no culto de Jesus. O culto de Jesus, irmão, é uma atuação de fé. Você tem que exercitar a fé. Você vê, tinha muitos enfermos ali. Num culto tem muita gente. As sinagogas eram grandes, espaçosas, cabiam muita gente. Mas tinha gente que ia para a sinagoga, mas não ia para o culto.
Agora, esse homem, além de ir para o culto, porque a Bíblia diz no verso 6, estava ali, ou seja, na sinagoga, no culto. Além de estar no culto, ele entrou no culto de Jesus. Quando Jesus pediu para ele se levantar, ele se levantou. Quando Jesus pediu para ele estender a mão, ele estendeu a mão. E aí o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque no culto de Jesus há restituição. No culto de Jesus há milagre. No culto de Jesus há cura. No culto de Jesus há resolução para o seu problema. No culto de Jesus você não sai daqui vazio como você entrou. No culto de Jesus você pode até entrar vazio, mas você sai cheio da bênção do Pai. Fica em pé.